Papo de Clima. Conversas que movem o futuro. Um projeto da AESB. Está no ar o Papo de Clima, uma produção da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Eu sou Patrícia Duarte e aqui nas gravações está o Marcos Oliveira. Nessa edição, a gente recebe a consultora jurídica do Ministério das Cidades, Fernanda Moraes. Fernanda, muito obrigada pela tua presença aqui. Muitíssimo obrigada, Patrícia. Para mim é uma honra estar aqui. Sou muito fã do trabalho da AESB, do reconhecimento que a AESB faz para o saneamento. Então, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A Fernanda, ela é procuradora federal, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, e especialista em Direito do Saneamento pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal. Fernanda, por favor, como é que é a atuação do Ministério das Cidades, não só no saneamento, mas em várias áreas? Patrícia, a atuação do Ministério das Cidades é de suma importância, né? Como o próprio nome diz, ele atua diretamente nas cidades, né? Como a gente viu todas as suas atribuições, além do saneamento, nós temos a mobilidade, a parte de habitação, a parte de desenvolvimento urbano. Então, é uma pasta voltada para onde estão as pessoas, né? Onde as pessoas estão morando, que é as cidades, né? Então, essa situação muito próxima dos municípios, e o tema do saneamento, ele é latente, né? Ele é dos pontos mais importantes da nossa pasta e, enfim, eu acho que essa grande experiência que eu trago de outros órgãos, eu pude implementar agora também na administração direta através do Ministério das Cidades. E essa área do saneamento, tu justamente é uma especialista nessa área. Como é que é essa atuação no Ministério das Cidades e junto também às companhias de saneamento no país inteiro? Olha, o Ministério das Cidades, junto à Secretaria de Saneamento, ela tem um papel muito importante, determinante para a política pública do saneamento, porque é através do Ministério das Cidades e da sua competência que saem todas as diretrizes para o setor, né? Nós temos, obviamente, que a Agência Nacional de Água e Saneamento, que trata da regulação, nós temos que o saneamento, ele tem essa titularidade com os municípios e os estados, mas o governo federal, a União, através do governo federal e do Ministério das Cidades, ela que elabora as grandes diretrizes para o setor. Certo. E o Ministério das Cidades, assim como todo o governo federal e estaduais e municipais, o país inteiro participou da COP30. Como é que foi essa atuação e quais são os resultados que o Ministério das Cidades avalia a partir da realização da COP30 no ano passado? Olha, foi uma experiência riquíssima, né? Acho que a COP30 aqui no Brasil, além de ser inédito, né, ela trouxe discussões muito latentes, né? O fato, por exemplo, de a gente tratar do meio ambiente, mas tratar do meio ambiente urbano. Então, o Ministério das Cidades, ele ficou com esse papel da gente trazer as questões do meio ambiente. A gente, lógico que uma conferência anual e mundial que fala sobre as mudanças climáticas, o aquecimento, né, do planeta. Mas o que a gente trouxe, a grande pauta do Ministério das Cidades, e a AESB foi um grande apoiador nas questões das discussões, é no sentido de que essa questão da pauta urbana, né? Essa pauta urbana, a gente trazer as questões de adaptação e mitigação no meio urbano. Como é que nós vamos transformar cidades resistentes, cidades resilientes e preparadas para essas mudanças climáticas? Então, foi uma experiência riquíssima. A COP nos trouxe esse papel, né, de discutirmos nas diversas áreas, e o saneamento teve um papel muito importante, né, nesse ponto, que quando a gente fala de mudanças climáticas e clima, o saneamento é um dos pilares, tanto do ponto de vista da prevenção, e também quando acontece, infelizmente, algum desastre, o saneamento sempre também ele é uma pauta. Então, nós discutimos exaustivamente o ano passado, os diversos encontros que tanto o Ministério das Cidades, a AESB também nos proporcionou, foi nesse sentido, né, que o saneamento tem um papel muito importante, né, nas questões das mudanças climáticas. E claro, a gente não tem como prever, mas é uma questão que está na nossa porta o tempo inteiro. Como é que é justamente essa avaliação do trabalho que você desenvolve no Ministério das Cidades?
como é que está sendo avaliado esse impacto das mudanças climáticas e pegando o recorte do saneamento, como é que está sendo isso? O que a gente sentiu enquanto diretrizes de política pública, que a pauta das mudanças climáticas ela já tem que entrar não num sistema de emergência, mas já de prevenção. É óbvio que a gente já tinha toda essa pauta, mas ela foi muito mais reforçada, né? Reforçar porque, veja, de repente chega, a gente tem, inclusive esse ano estamos num ano de El Niño, né? A gente já começou a pensar, já estamos estruturando políticas, né, de reforço e principalmente no saneamento a gente vê que as grandes diretrizes que nós precisamos já é na adaptação das estruturas, né? Fazer estruturas mais fortes. E também, obviamente, tudo é orçamento, né? Pensando em alternativas, já tanto para adaptação, fortalecer as estruturas, né? A infraestrutura do saneamento, através de um fundo chamado Firesce. Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão. Ele surgiu diante dos desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul, o fundo Firesce, para emergências climáticas, mas hoje ele está sendo adaptado para também a prevenção. Né, não só para mitigação, mas também para a gente trazer essa pauta na adaptação e a prevenção aos desastres. Porque infelizmente essa questão do Rio Grande do Sul trouxe uma lição que poderia ter se prevenido algumas coisas, mas também é bom nesse aspecto para tomar como lição para que o cidadão e a cidadã não sofram lá na ponta quando isso acontecer, porque não se pode prever o efeito, mas pode se mitigar e pode se prevenir. Exatamente, eu acho que até a previsão, né, hoje a gente tem os alertas, né, desse ano que será de secas, né, uma crise hídrica no norte e as inundações no sul, né, na parte do sul, e o saneamento ele também tem esse pilar e essa estrutura. O que a gente viu é que as estruturas precisavam estar reforçadas, né? Então, trazendo de volta esse tema da COP30, a gente vê que inclusive as discussões eram os contratos, as modelagens, tanto as concessões, a atuação, né, das empresas estatais, elas passam também, né, os prestadores de serviço, elas passam por esse reforço na infraestrutura e inclusive já internalizando isso como um ativo, como um fator de risco nos contratos, né? Tá certo. Fernanda Moraes, gostaríamos de agradecer a tua presença aqui no Papo de Clima. A Fernanda é consultora jurídica do Ministério das Cidades. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço e parabenizo essa oportunidade, essas discussões semanais aqui na ESB. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Esse foi o Papo de Clima, uma produção da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB, e a gente volta numa próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua audiência e até lá. Sob a presidência de Munir Abud, direção executiva de Sérgio Gonçalves, apresentação e produção de Patrícia Duarte, edição e mídias sociais de Gleice Nunes, gravação de Marcos Oliveira e vinheta e narração de Priscila Sabrina. Uma iniciativa da AESB.